Janeiro, e nos anos 2000 haviam cerca de 5.000 a 6.000 denominações diferentes no Rio de Janeiro. Né? Como é que a gente reconhece a igreja verdadeira no meio de todo esse burburinho? Né? Hoje, a igreja ter o nome de uma denominação tradicional também não significa mais muita coisa. Nós temos aí igrejas luteranas, batistas, presbiterianas, são dirigidas por teologia liberal, uma teologia antissobrenaturalista, anticonfessional, de ruptura, inclusive, não só com a mensagem da reforma, mas o cristianismo tradicional, do cristianismo histórico. Então, a questão para nós aqui é quais são as marcas da igreja verdadeira, o que caracteriza uma igreja verdadeira. Duas definições num primeiro momento aqui. A primeira definição vem da Confissão de Augsburgo, talvez a primeira confissão de fé protestante, apresentada ao imperador em 1530, e que tem Philippe Melanchthon, seu autor principal. Essa declaração foi revisada por Lutero e outros luteranos, mas Melanchthon é o autor principal da Confissão de Augsburgo. Olha a definição de igreja verdadeira dessa confissão de fé. Sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Então, para a Confissão de Augsburgo, uma igreja verdadeira, composta de crentes, é aquela igreja onde o evangelho é pregado de forma pura e onde o batismo e a ceia são administrados de acordo com o evangelho ou corretamente. Eu tenho citado na primeira palestra o Catecismo de Heidelberg, que ainda que seja um documento reformado, conectado com os reformados alemães e holandeses, tem sido um catecismo muito apreciado, até por causa do seu tom irênico, o seu tom que busca uma concordância com a tradição luterana. Então, Zacarias Ursinos, no Catecismo de Heidelberg, define assim a igreja verdadeira. Visto que somente a fé nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Ela vem do Espírito Santo, que produz fé no nosso coração por meio da pregação do Evangelho e a confirma pelo uso dos sacramentos. Então, a tradição reformada, junto com a tradição luterana, lá na Reforma, ela entendia que uma verdadeira igreja ela é caracterizada pela pregação da pura palavra de Deus e pela correta administração do batismo e da ceia. Os reformadores se separaram aí no tocante à organização eclesiástica, os luteranos com a estrutura episcopal e os reformados, aí algumas vezes com uma estrutura presbiteral, sinodal, outras vezes privilegiando a estrutura congregacional e, mais recentemente, até uma estrutura mista, né? Parte congregacional, parte presbiteral. Essa seria uma questão secundária para nós aqui, do que é uma igreja verdadeira. A questão, por exemplo, do tipo de culto, em alguma medida também é secundária. Os luteranos privilegiariam no culto tudo aquilo que claramente não é rejeitado pela Sagrada Escritura. Então, luteranos não teriam problema com paramentos, as vestes eclesiásticas, não teriam problema com cruzes, não teriam problema com velas, com incensários, não teriam problema com elementos da tradição que não contradizessem, não entrassem em contradição com a mensagem central da Sagrada Escritura. E uma experiência muito curiosa, levando um grupo agora em setembro para as terras da Reforma, o choque de protestantes, tanto presbiterianos como batistas, sobretudo pentecostais, quando entram na igreja luterana e se deparam ou com um quadro da crucificação ou mesmo com Cristo crucificado, geralmente representado de forma sofredora e sangrando na cruz. Nossa cabeça mais sóbria nesse aspecto da arte cristã dá um nó, né? Mas espera aí, isso não é coisa de católico? Era uma questão que volta e meia eu ouvia, né? E algumas vezes algumas pessoas do grupo passando uma situação, né? Vai entrar na igreja com um boné ou com a touca, aí da porta alguém diz, não, você não pode entrar com boné e touca. Mas isso não é reminiscência do catolicismo para os luteranos, já que não há uma condenação desses aspectos na Sagrada Escritura, então eles são permitidos, é permitida a sua inclusão na liturgia. Para a tradição reformada e puritana, aquilo que não é claramente ordenado na Sagrada Escritura não pode ser tolerado no culto público. Então, para a tradição reformada e puritana, quanto mais sóbrio o culto e a própria estrutura arquitetônica onde a igreja cultua tem o seu valor. Então, se de um lado luteranos
anglicanos, metodistas, eles vão valorizar a arquitetura litúrgica e há todo um jogo de significado bonito para o púlpito elevado, preso na parede, né? Você tem que subir nele por uma escada em espiral, a centralidade da mesa do Senhor, vitrais, a imagem do Cristo crucificado, geralmente no centro da igreja, dominando todo o cenário ali, a nave da igreja elevada. O ideal de uma arquitetura eclesiástica para reformados e puritanos é uma igreja onde o púlpito está no centro, não a mesa do Senhor, não o batistério, mas o púlpito. Os vidros são transparentes para iluminar o ambiente e as paredes todas nuas, né? A velha igreja em Amsterdã, a mais antiga igreja cristã na cidade de Amsterdã, ela depois foi tornada, né, reformada, ela foi toda caiada. Quem a visita hoje vai ver alguns pedaços dentro da igreja em que se tirou o cal, para quem a visita notar como é que ela era a igreja antes da chegada dos protestantes ali em Amsterdã. Mas essa é a questão que eu julgaria nesse momento secundária. Então, a questão da organização nesse momento é secundária, a questão do espaço arquitetônico e mesmo dos elementos que constituem o culto também secundária, horário é uma questão secundária, mesmo o local, em alguma medida, também é secundário, ainda que você tenha aqui, e aí presta atenção no ponto, ainda que, se você quer privilegiar um culto que honre os valores da reforma, você vai ter que ter um tipo de ambiente com mais silêncio, talvez ar refrigerado, que propicie a pessoa conseguir ficar ali 1h30, 1h40, num ambiente mais reflexivo, em que a reflexão não seja quebrada por barulhos, por sons externos, por calor, chuva batendo no telhado de zinco, etc. e tal. Então isso, ainda que seja uma questão secundária, a gente precisa dar atenção para esses detalhes, se a gente quer, de fato, um culto que honre a reforma. É sério, você não consegue fazer uma exposição bíblica num ambiente calorento. As pessoas estão ansiosas para ir embora. Por mais que elas queiram se dedicar àquele momento, elas suando ali naquele ambiente, ela não vai conseguir parar e refletir e acompanhar 30, 40, 50 minutos de exposição bíblica. Um lugar calorento, então, ele milita contra esse tempo de reflexão de qualidade que pressupõe a pregação expositiva. Um lugar onde você está competindo com barulho de ventiladores, experimenta pregar 40 minutos com o ventilador em cima, sua garganta vai para o espaço rapidinho. Então, você, ainda que seja uma questão secundária, isso não é o que determina o que é uma igreja verdadeira. Segundo os reformadores, segundo a Bíblia, a gente tem que dar atenção para esses elementos. No último ano e meio, estou ajudando um trabalho de plantação de igreja. O lugar onde nós estamos cultuando não comporta mais a comunidade, se reunindo ali domingo após domingo. Então, esse é um complicador para a gente, né? Dado o nosso tipo de culto, a gente não tem como ir para um lugar que vá militar contra o culto que a gente está fazendo. A gente vai ter que buscar um espaço que comporte e ajude o tipo de culto, o tipo de música que é escolhida, o tipo da pregação, orações que algumas vezes são lidas, né? Uma irmã orou essa semana no culto e ela escreveu a sua oração, a oração do momento de oferta. Então, todo esse apelo à mente, os afetos, precisa também do cuidado com o local onde a gente está cultuando. Mas, mais uma vez, essa não é a questão central para nós aqui. A questão central é quais são aquelas marcas que caracterizam a verdadeira igreja. Uma pessoa está frequentando a sua comunidade, ela vai mudar para outro ambiente, ela pergunta para você, você tem uma dica para onde eu devo cultuar? Mais uma vez, hoje, o nome na placa não quer dizer muita coisa. Às vezes, uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja batista renovada tem um culto mais ortodoxo, mais bíblico do que a igreja batista, ou presbiteriana, luterana, etc. O que você precisa orientar essa pessoa é buscar uma igreja que tenha, de fato, as marcas da igreja verdadeira. E os reformadores destacaram 3 marcas aqui: a correta pregação da palavra de Deus e a administração correta do batismo e da ceia. Essas 3 marcas, ou essas marcas da igreja verdadeira, eram também chamadas na teologia dos reformadores de meios da graça. E aqui a gente começa a ver um ponto interessante. Ainda que a mensagem da reforma apele à pessoa, é a pessoa que precisa exercer fé, essa fé chega a essa pessoa no ambiente da comunidade e essa pessoa cresce nessa fé no ambiente comunitário. A fé da reforma
corretamente entendida, não é uma fé meramente individualista ou individualizada, do tipo, bom, eu creio em Jesus, eu sou meu sacerdote, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, posso buscar Deus sozinho em casa. Longe disso. Ninguém se reforma pelo Facebook ou por blogs. Nós somos reformados no sentido de ter uma vida conformada a Jesus dentro do ambiente da igreja local, recebendo a graça e sendo confirmados na graça por esses meios que Deus estabeleceu, como aqueles meios que Ele comunica a sua misericórdia ao seu povo. Esses meios da graça, então, são usados para a salvação de pecadores e edificação e crescimento da igreja. Num aspecto bem preciso, a pregação é um meio de graça salvador, ou se você preferir a palavra, é um sacramento que salva, enquanto o batismo e a ceia são sacramentos que nos confirmam na salvação, que asseguram para a gente que a gente está em Cristo. Esses meios da graça, então, são aqueles meios ordinários pelos quais o Espírito opera na igreja. Então, um ponto que eu vou destacar no final, se você notar, e eu vou só mencionar as passagens bíblicas, mas você pode voltar com calma a elas depois, cada um desses meios de graça, energizados pelo Espírito Santo, colocam diante da gente Jesus Cristo. A pregação verdadeira coloca diante de nós Cristo. Quando nós pregamos o Antigo e o Novo Testamento corretamente, nós estamos colocando Cristo, e Cristo crucificado diante das pessoas. Quando homens e mulheres são batizados, eles são batizados em Cristo Jesus. E na ceia, nós estamos oferecendo o corpo e sangue de Cristo Jesus, para toda a comunidade. Então, domingo após domingo, Cristo é oferecido a todo o povo reunido ali para culto. Se pessoas querem experimentar crescimento na graça, crescimento na fé, querem experimentar avivamento, elas precisam buscar uma comunidade que lhes ofereça Cristo por meio da pregação fiel e por meio da correta administração do batismo e da ceia. Eu sou um batista muito pouco convicto, então eu vou usar de forma intercambiável as expressões ordenança e sacramento. A expressão sacramento surge meados do século II, na igreja, entre os pais da igreja, e ela é uma adaptação na palavra usada no ambiente militar. O sacramentum era quando uma pessoa, ao entrar na legião romana, ela prestava juramento diante de um estandarte com a mãozinha lá em cima, e a efígie do imperador, ela prestava juramento que ele seria leal à sua unidade militar e ao imperador. Então, os pais da igreja pegaram essa expressão de uso militar e aplicaram essa expressão para lembrar que, em alguma medida, nós respondemos a Deus por meio da pregação, do batismo e da ceia. E essa resposta é totalmente séria, na medida que, quando respondemos com fé à pregação, ao batismo e à ceia, nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas pertence agora exclusivamente a Jesus Cristo, que é oferecido na pregação, no batismo e na Santa Ceia. Então, vamos lá. Espírito Santo, a pregação e o Espírito Santo. Eu coloquei no quadro alguns versículos que mostram a ligação entre a obra do Espírito e a pregação. Algumas vezes, essa conexão passa batido pela gente, mas os autores bíblicos, eu cito aí evangelistas, Paulo e Pedro, vão mostrar que a pregação está intrinsecamente ligada com a obra do Espírito Santo. A pregação é pregação de fato, porque o Espírito Santo opera nela, opera por meio dela. A pregação não é uma aula, não é um discurso, e nós que gostamos da teologia reformada somos tentados algumas vezes a tornar a pregação uma aula de exegese, em que a gente decompõe o texto bíblico para a comunidade. Isso não é pregação. A pregação é comunicar a ideia central da passagem no poder do Espírito Santo, de tal forma que a ideia central da passagem faça diferença na comunidade. O nosso alvo na pregação não é oferecer uma explicação detalhada, verso a verso, do texto que a gente está pregando para a comunidade, mas é resumir qual é a ideia central daquele parágrafo, ou daquele capítulo, ou da sequência de capítulos que a gente está comunicando à nossa comunidade de manhã, e chamar pessoas a obedecer ou crer na ideia central da passagem. Então, no outro aspecto,
se a pregação ela lida com a ideia central da passagem, a pregação tem que ter uma aplicação prática. Ela tem que chacoalhar as pessoas. Como alguém já disse no passado, a verdadeira pregação vai confortar quem está desconfortável e vai deixar desconfortável quem está se sentando confortavelmente nos bancos da igreja. Então, a pregação expositiva não é uma análise léxica da passagem ponto a ponto, mas você vai resumir a passagem em algumas sentenças, de tal forma que as pessoas possam, durante a semana, lembrar da ideia central daquela passagem. E se ela lembrar da ideia central da passagem, Deus está falando para ela. Eu não tenho esse tipo de carisma, mas alguns colegas meus, eles pedem para a congregação, no meio do sermão, se dirigir um ao outro, citando, entre eles, a ideia central da passagem, para tentar fixar a ideia central da passagem enquanto o sermão é pregado. No meu caso, eu vou tentar citar a ideia central da passagem várias vezes durante o sermão, mudando as palavras. Em outras palavras, eu não quero que a pessoa decore qual é a ideia central da passagem, eu quero que ela, junto comigo, ela capte a ideia central da passagem. Vou usar um exemplo pessoal meu. Eu e meu co-pastor pregamos 2 sermões sobre a liberdade cristã, um tema que poucas vezes é tratado no nosso meio. E esse meu colega fez isso a partir de Romanos 14 e 15, e eu fiz isso a partir de 1 Coríntios 8 a 10. Então, previamente, nós pedimos para a comunidade ler os capítulos inteiros, e no domingo, quando nós pregamos o sermão de 50 minutos a 1 hora mais ou menos, nós só temos um culto por domingo, nós enfatizamos em toda a exposição, a ideia central de toda aquela passagem, não lendo toda a passagem, a gente pressupunha que os membros leram toda a passagem, mas destacando os versos principais que corroboravam a ideia central da passagem. E depois vem as aplicações práticas. Isso é pregação. As pessoas não se reúnem no domingo para ouvir uma aula. O que elas se reúnem domingo após domingo é para ouvir uma palavra que vem do próprio Deus na Sagrada Escritura, sendo explicada com fidelidade, aplicada com fidelidade. Uma questão importante aqui da aplicação é você mentalmente dividir seu grupo em blocos. Toda igreja vai ter pessoas que acham que são crentes e não são crentes. Então você precisa ter alguma aplicação para esse grupo. Você vai ter os fortes na fé. Então você tem que ter alguma aplicação que leve essa pessoa a continuar crescendo na fé. Você vai ter pessoas ali que estão lutando com doença, enfermidade, e elas precisam ter uma palavra de esperança da parte de Deus. Pessoas que estão lutando com depressão, elas precisam receber refrigério da parte de Deus. Outras pessoas que acham que já sabem muito. Então você vai ter que dar uma chacoalhada nessa pessoa e mostrar que se ela acha que tem muito, sabe muito, ainda há muito mais para ser revelado da Sagrada Escritura, para ela continuar aprendendo também. Então, você pode pegar desses 4, 5 casos, 3 casos, e você trata deles no seu sermão. Talvez gastando 2/3 do sermão em aplicações práticas, todas derivadas da ideia central da passagem. Ok? Alguns pontos aí. Lembra que a pregação é esse sacramento salvador. Pessoas chegam à fé por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra. É o único meio pelo qual pessoas vão se conectar com Cristo, é por meio da pregação, e uma pregação fiel. Então, 3 pontos aqui para a gente avançar um pouquinho. A eficácia da pregação depende da ação do Espírito Santo na preparação e entrega do sermão. Ok? Então, enquanto você está preparando o sermão, você precisa, por assim dizer, regá-lo com oração. Não basta apenas entender intelectualmente o que diz a mensagem. A ideia central da passagem tem que arder dentro de você. Aqui não importa o estilo. Importa que você seja apaixonado pelo que você está comunicando. Deixa eu dar um exemplo que eu gosto bastante. Eu tive o privilégio de estar no Gospel Coalition nesse ano. E deu para ver direitinho que o poder reside não no carisma do pregador, mas da mensagem. John Piper, ele prega mexendo as mãos, grita, fala alto no púlpito. Se você já viu um vídeo dele, acompanhou ele quando pregou aqui no Rio Centro, ou na Fiel, você já sabe como é que é o estilo dele. Tim Keller, pregando assim, sem modular a voz uma única vez. Lá pela Santos ele puxa um papel, faz uma citação de Lutero, deixa aquele papel de lado e conversando. Os dois pregando para 11 mil pessoas. 2 estilos completamente diferentes. Mas a mensagem
magnetizando as pessoas. Então, um ponto que quando você for preparar sua mensagem, você precisa prepará-la em dependência do Espírito, orando o tempo todo, suplicando a Deus o tempo todo, para que aquela mensagem queime dentro de você. De tal forma que quando você for comunicar aquela mensagem de acordo com a sua personalidade, as pessoas estejam convictas que estão ouvindo de fato a palavra de Deus sendo proferida naquele púlpito ou mesmo na escola dominical. Outro ponto. O Espírito Santo torna a pregação o meio eficaz para converter os pecadores e edificar os cristãos em santidade. Irmãos e irmãs, as igrejas de vocês, a minha comunidade, mesmo os seminários onde trabalhamos, eles nunca vão estar além da pregação que é oferecida para eles. O que é oferecido para eles é entretenimento, piadas, historietas, testemunhos, o texto sendo usado como mero pretexto, essa comunidade vai refletir exatamente o que é oferecido para eles. Então, a gente tem que estar convicto de que é o Espírito Santo agindo por essa pregação que é fiel ao texto bíblico, que vai salvar pessoas na comunidade, vai suscitar fé nas pessoas ali na comunidade, em Jesus Cristo, e vai edificar pessoas de tal forma que elas cresçam em Cristo, na graça, em alegria, em temor, etc. E, reforçando o que eu já disse, a fé salvadora, ela vem exclusivamente pela pregação da palavra. A gente não pode ter ilusão aqui. Se a gente chamar pessoas para se tornarem membros de nossa comunidade, que não pela palavra, elas vão colocar a fé em outros objetos que não Cristo na palavra, e elas vão permanecer na sua comunidade, na minha comunidade, enquanto aqueles objetos lhes são dados. Quando aqueles objetos forem retirados, ela sai da comunidade. Então, a gente tem que pregar de tal forma, sabendo que é essa pregação fiel que vai suscitar fé salvadora nas pessoas, e as pessoas vão permanecer na comunidade por causa da qualidade da pregação que ali é oferecida. Uma palavra que eu daria também, nesse ponto aqui, é, não tente imitar esses pregadores famosos. Piper, Keller, Augusto Nicodemos, entre outros. Se Deus chamou você para o ministério, Deus deu a você a personalidade e os dons que Ele quer usar. Então, esmere-se no estudo bíblico, esmere-se na preparação do sermão, invoca o Espírito Santo em todo o tempo e comunica essa mensagem com a personalidade e com os dons e talentos que Deus concedeu a você. Faça isso de forma fiel. Deus aqui entreteceu você do jeito que você é e chamou você, formou e chamou você do jeito que é. E Ele vai usar você do jeito que você é. Ok? Mas seja fiel na apresentação da mensagem, na preparação da mensagem. Quanto ao tempo que você vai gastar para preparar a mensagem, essa é questão pessoal. Alguns sermões podem demorar mais tempo para serem preparados, dada a dificuldade do texto, a dificuldade do assunto. Outros sermões podem surgir mais rapidamente, mas em todo o tempo, tenha certeza de que você está comunicando de forma fiel a ideia central da passagem e fazendo as aplicações legítimas decorrentes daquela passagem. Esse é outro ponto. Resista toda a moralização no púlpito. Essa é uma tentação daqueles criados no ambiente mais fundamentalista, mais restritivo. As suas aplicações têm que ser decorrentes do texto que você está pregando. E não podem ser impostos ao texto, terminando por usar o texto como mero pretexto. Então, quando você for passar para as aplicações práticas, após estudar e meditar naquela passagem bíblica, pense nas aplicações que são decorrentes do texto que você tem diante de você. Para que as aplicações sejam decorrentes da própria palavra de Deus. E o que vai ocorrer é que as pessoas vão se colocar debaixo dessas aplicações e elas vão ser transformadas por essas aplicações, porque as aplicações são derivadas do texto sagrado e não impostas ao texto sagrado. Lembra, o texto sagrado não fala nada de roupa, vestimenta, o que a gente vai beber ou comer ou como vai se entreter. Não, o texto não está falando disso. O texto tem outras conexões, outras implicações. Então, tenta ser fiel, lute para ser fiel, inclusive nas aplicações, de tal forma que elas sejam decorrentes do texto que você está pregando. Citar Calvino aqui. Eu gosto muito dessa frase dele. Diz assim, que aqueles que desejam desempenhar bem a tarefa do ministério da palavra,
aprendam não apenas a discursar e a falar em público, mas especialmente a penetrar na consciência, para que as pessoas vejam Cristo crucificado e seu sangue escorrendo. Se a igreja tiver esse tipo de artista, ela não precisará de madeira nem de pedra, ou seja, não precisará de representações sem vida, e, na realidade, não precisará mais de imagem alguma. Então, lembra, Cristo é o centro da pregação. Se você está pregando no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você tem que conectar o texto com Cristo. E aqui entra outro debate, que não vem ao caso. Isso pode ser feito tipologicamente, profeticamente, pode ser feito pelo método histórico redentivo, promessa e cumprimento. Ok, isso é uma questão que você vai ter que lutar no campo da hermenêutica. Mas o fato é, nós somos chamados a apresentar Cristo. E Cristo crucificado como o único fundamento da igreja. E a gente é chamado a pregar Cristo de tal forma, tão apaixonada, que é como se a gente estivesse colocando Cristo crucificado no poder do Espírito diante da nossa comunidade. Para que uns sejam alegrados pelas feridas de Cristo, outros sejam humilhados pelas feridas de Cristo. E ambos os grupos venham a ter fé única e exclusivamente em Jesus crucificado como posto diante da comunidade. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu falei bastante da crucificação de Cristo, e algumas pessoas geralmente perguntam, mas espera aí, não é a ressurreição que é central à fé? Não, é a crucificação. Cristo foi morto pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo confirma, diante do mundo e dos poderes, que o que Cristo fez na cruz foi de fato aceito por Deus. E porque Cristo é de fato Deus homem, o único mediador entre Deus e homem, e que o sacrifício dele foi único e perfeito e irrepetível, é que Deus, o Pai e o Espírito Santo concorrem para levantar Cristo entre os mortos e dar a Cristo o nome que é dado sobre todo o nome, Filho de Deus com poder, ao qual todo joelho na terra, no céu, na terra, debaixo da terra, se prostrará e prestará glória a Deus o Pai. Então o centro da nossa fé é cruz. Ela é o centro da nossa fé. Ela que mostra o que é o cristianismo de fato, é o grande sinal do cristianismo. Então a gente tem que pregar de tal forma que é como se a gente estivesse colocando Cristo crucificado diante da nossa comunidade. O Espírito Santo vem com poder, impressiona a imaginação dos nossos ouvintes, internece o coração, ilumina a mente deles e fé suscitada neles, não no pregador, não na igreja, denominação, não em regras e comportamento, mas em Jesus Cristo. Então, para os reformadores, a pregação é um sacramento, é o primeiro sacramento, é o sacramento mais importante e é o único sacramento salvador. Pessoas não chegam a ter fé se não for pela pregação e pregação no poder do Espírito Santo. Eu podia cansar vocês aqui de histórias sobre isso, mas me impressiona o temor que os puritanos tinham de pregar uma pregação que fosse um mero estudo. Então, vários deles se trancariam no seu gabinete e ficariam ou de joelhos ou andando no gabinete, implorando para que o Espírito Santo viesse com poder sobre eles, para que eles pudessem, de fato, comunicar a palavra de Deus de forma reta, pura, fiel, de tal forma que, por meio dessa pregação, é como se Cristo estivesse sendo colocado diante da comunidade. Segundo sacramento, que é considerado junto com a ceia. E agora um sacramento de confirmação junto com a ceia. A pregação é uma ordenança, um sacramento de salvação, e o batismo e a ceia, sacramentos de confirmação. No quadro você tem textos bíblicos que ligam o batismo à obra do Espírito Santo. O batismo e a ceia não são mera memória vazia, como querem, por exemplo, alguns batistas, simplesmente uma ilustração pedagógica para a comunidade, mas esses vários textos que estão elencados aí mostram a conexão entre o Espírito e o batismo. Quando nós batizamos pessoas, o Espírito está operando nas águas enquanto aquela pessoa é batizada, independente do modo de batismo. Um outro parênteses aqui, é só no século XVII que um grupo de congregacionais em Londres, puritanos, começa a batizar por imersão. O batismo padrão, até o século XVII, mesmo entre anabatistas, era o batismo de aspersão. E mesmo entre os reformados, havia a noção de que, pelo lavar regenerador, o Espírito Santo operaria naqueles que recebem o batismo como tal sacramento. Então você tem vários textos aí
você pode voltar isso com calma, que conectam essa ligação entre o Espírito e o batismo sendo não só um sinal, mas também um selo daquilo que o Espírito Santo faz internamente na vida daquele que é batizado. Então, esse batismo seria aí um sacramento de confirmação, na verdade um rito de entrada, não na igreja local, mas um rito de entrada no próprio reino dos céus. A igreja, como essa agência do reino, né, uma igreja local como agência do reino, ela batiza uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito, independe aqui a quantidade de água, se é por imersão ou por aspersão, mas essa pessoa agora passa a ser marcada como um membro do reino, um membro do corpo de Cristo. Então, o batismo é o rito inaugural da nossa vida cristã e é a marca de propriedade de Deus em nossa vida. E nada pode apagá-la. Na Roma Antiga, quando o militar romano fazia o seu sacramento, o seu juramento ao imperador e à sua legião, né, ele não recuaria, ele não deixaria a sua unidade militar na mão, por assim dizer, no campo de batalha, ele tinha decalcado na sua pele SPQV, pertence ao povo e ao Senado de Roma. Alguém viu o Gladiador, deve lembrar o Máximos tentando raspar na pele dele as 4 letrinhas, né, que você hoje encontra nos bueiros em Roma, mas a ideia ali é que, ao jurar lealdade ao imperador e à sua legião, aquela pessoa não pertence mais a si mesmo, ela passa a pertencer ao imperador e à legião. Quando os pais da igreja pegaram a ideia de sacramento e aplicaram no batismo, a ideia que eles queriam conferir a partir do Novo Testamento é que quando uma pessoa é batizada, ela tem que ser lembrada, e a comunidade também é lembrada, que ela não pertence mais a si, ela pertence exclusivamente a Cristo e ao seu reino. Por isso, minha dificuldade com o batismo infantil, apesar de ser simpática a ideia, porque o batismo pressupõe fé salvadora e marca uma ruptura entre o que a pessoa era e o que a pessoa agora é em Cristo Jesus. Nesse sentido, então, pensando em Romanos capítulo 6, o batismo caracteriza externamente a união com Cristo, o que é um problema para o batista. O batista ele pensa no batismo só com uma mera memória, mas se você ler Romanos 6, aquele que é batizado em Cristo, na sua imersão, ele é levado ao Gólgota para morrer com Cristo, tendo Cristo como o seu segundo Adão, e quando ele é tirado das águas, ele agora está como que sendo ressuscitado com Cristo lá atrás. Por isso que o Novo Testamento fala da gente no tempo presente, como gente já glorificada, já ressuscitada com Cristo, já sentada nas regiões celestiais. Então o batismo não é uma mera memória, mas quando nós batizamos pessoas, o rito externo lembra que algo interno também ocorreu. Isto é, aquela pessoa está unida com Cristo. Para aqueles que praticam o batismo de aspersão, e eu não vejo como excludentes os dois modos de batismo no Novo Testamento, aquele que é batizado por aspersão, como diz Paulo a Tito, ele está provando o lavar regenerador do Espírito Santo. Em alguma medida, a água sendo colocada, lançada sobre a cabeça daquela pessoa, lembra o Espírito Santo descendo sobre aquela pessoa e revestindo-a, e limpando-a, e tornando-a agora unida com Jesus Cristo. Então, o batismo não é apenas um rito de entrada numa comunidade local. O batismo é, de fato, uma ação onde pessoas que creem em Jesus estão entrando de fato no reino, estão sendo contadas como membros do reino, e o batismo, então, esse rito externo caracteriza a obra interna de união nossa com Jesus Cristo e a regeneração vinda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo efetua nos fiéis a realidade que o batismo representa. Por isso, a necessidade de nós termos classes de novos membros, especialmente num tempo tão confuso como o nosso, mesmo pessoas que tenham desempenhado tarefas eclesiásticas em outras igrejas, de outras denominações, ou mesmo na denominação irmã, se elas estão vindo para a nossa igreja, não para servir, não foi convidado para pastorear ou para copastorear alguma coisa nesse sentido, mas ela vem para ser membro, é de bom tom ela passar pela classe de novos membros. Nunca vai ser demais ela relembrar os pontos cardeais da fé, o que significa
crer em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, remissão de pecados, vida eterna, a ressurreição do corpo, glorificação, etc. e tal. Então, se a gente quer valorizar o batismo como esse rito de entrada no reino, as portas da nossa igreja têm que ser estreitas. Alguém poderia objetar, mas espera aí, no Novo Testamento a gente vê 3.000 pessoas sendo batizadas em Atos, e mais adiante, mais 2.000 pessoas sendo batizadas. A pergunta que a gente tem que fazer, já que a gente tem que ler o texto em contexto, é o que significa para aqueles judeus convertidos em Pentecoste e no pós-Pentecoste o batismo público. Eles estavam publicamente professando que até então eles estavam no erro. E agora, com o advento de Cristo, eles estão do lado certo da história da redenção. Toda a fé dos seus pais era equivocada. Eles estão rompendo com a fé dos seus pais. O que isso custaria, então, em termos de perseguição, ojeriza, desprezo, e o que a gente vê a partir de Atos 6 e Atos 7, perseguição. Aquelas pessoas, então, que estão sendo batizadas no Pentecoste, elas já conheciam profundamente o Antigo Testamento. A mensagem salvadora comunicada por Pedro explica o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, e todas aquelas pessoas sabem que vão ter que pagar o preço último, ou devem estar prontas a pagar o preço último para entrar na igreja cristã, em termos de perseguição e desterro. Então, o padrão, o modelo ali, a ilustração do Novo Testamento não é um modelo para nós. Quando a igreja começa a avançar para regiões como Síria, Egito, Grécia, onde bárbaros estão se convertendo, então a igreja começa a ter a necessidade de ter classe de catecúmenos para preparar aquelas pessoas que não têm o Antigo Testamento, não têm circuncisão, não têm aliança, para o batismo, como uma forma de proteger a igreja. E só um dado interessante aqui, após o período do Novo Testamento, nessas regiões majoritariamente pagãs, uma pessoa levaria de 1 ano a 3 anos para ser admitida como membro da igreja cristã. Até pelo medo de infiltração de espiões imperiais, passou a ser perseguido, a biblioteca cristã a ser destruída, o espaço de culto, né, a casa onde a igreja cultuava, a ser vandalizada. Então, aí o cuidado com a entrada de novos membros da comunidade por causa dessa visão bem séria quanto ao batismo. Pula um slide, vamos passar para o Espírito Santo e a ceia. Você tem alguns versículos aí que vão mostrar a ligação entre o Espírito e a ceia, tirados dos evangelhos sinópticos, do evangelho de João, Atos, textos de Paulo e Apocalipse. Em cada um desses textos é mostrada a união entre o Espírito e a ceia do Senhor. Esses textos vão mostrar para a gente que a ceia, mais uma vez, não é uma mera memória pedagógica, não é simplesmente um lembrete de algo que nós não vivenciamos, mas ouvimos a partir do livro sagrado. Não. O que os textos querem comunicar é que o Espírito Santo opera também por meio da Santa Ceia. Eu, pregando em 1 Coríntios 8 a 10, eu destaquei 1 Coríntios 10, 16 a 22, onde Paulo lembra que a gente não pode estar presente na mesa de demônios e diante da mesa de Cristo. Porque quem se assenta para comer na mesa de demônios se torna vulnerável à ação demoníaca ali, e quem se aproxima da mesa de Cristo acaba se alimentando de Cristo. A linguagem é sacramental. A linguagem pressupõe que Cristo, o Espírito Santo, por assim dizer, ergue a igreja para a igreja ser alimentada da carne e do sangue do nosso Salvador. Você pode pensar em João capítulo 6, versos 51 a 58, o apóstolo João, ele não cita a ceia nos seus relatos aí da paixão de Cristo. A partir de João 13, em vez de citar a ceia, João cita o lava-pés, mas já pressupondo a ceia ter ocorrido. E quando você vai procurar uma teologia da ceia em João, você tem que voltar antes, em João capítulo 6, quando Jesus fala do maná que cai do céu, e da necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue. Quem comer a sua carne e beber o seu sangue terá, de fato, a vida eterna. Então, a ceia é um rito também permanente na igreja. O batismo é um rito de entrada, a ceia é um rito permanente, e ambos são ritos de santificação. Nós nos reunimos domingo após domingo para sermos alimentados da carne e do sangue do nosso Salvador, para termos nossa fé reforçada e aprimorada por meio desse rito em que nós participamos. E por isso, a ceia e o batismo devem ser celebrados com frequência.
A frequência aqui é uma questão secundária. João Calvino queria que a ceia fosse realizada toda semana em Genebra, mas ele foi voto vencido no consistório. O consistório decidiu que toda igreja em Genebra deveria ter a ceia uma vez por mês, pelo menos, não mais do que isso. Aqueles que gostavam da ceia começaram a notar que as igrejas em Genebra celebravam a ceia em dias alternados, em domingos alternados, e às vezes eles ficavam circulando pelas igrejas para poder tomar ceia todo domingo, dada a valorização da ceia na Reforma, nos seus inícios aí. Mas a ceia deve ser celebrada com frequência. A ceia, realmente, corretamente administrada, é um rito que reforça a fé da comunidade. Gente, mais uma vez, nota que a pregação só ocorre na comunidade, o batismo só ocorre na comunidade, a ceia só tem valor na comunidade. Ninguém batiza a si mesmo, ninguém prega para si mesmo, ninguém ministra a ceia para si mesmo. São todos eventos comunitários que pressupõem uma importância do valor da própria igreja, como algo absolutamente central. Se nós somos justificados como pessoa nós somos inseridos nessa comunidade. Aliás, nós somos justificados ouvindo a pregação na comunidade, e nós crescemos da fé por meio da pregação na comunidade, também pelo batismo, também pela ceia, como esse rito contínuo que deve ser celebrado na igreja. A ceia representa o corpo moído e o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. A palavra em memória, que é citada nos relatos evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, ela não pressupõe memória vazia. A palavra memória, anamnesis, pressupõe que você está voltando ao passado, e é como se você estivesse diante do Calvário, sendo alimentado com a carne e o sangue de Cristo. A gente pode lembrar, por exemplo, da Páscoa no Antigo Testamento, que é dito que todo judeu deve celebrar a Páscoa como se ele mesmo tivesse saído do Egito. A ideia de memória é ligada a essa ideia da Páscoa. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, não é, mais uma vez, um mero sinal pedagógico que é dado para a gente. Um sinal pedagógico de algo que nós não vivenciamos. A ceia nos é dada para que, por meio do poder do Espírito, a gente volte ao Calvário. É como se a gente estivesse diante de Cristo crucificado. E a gente está sendo alimentado com a verdadeira carne e verdadeiro sangue de Cristo. Como isso se dá? Não sei. Conversando com um senhor luterano, muito tempo atrás, eu tentando entender a posição luterana, que é bem diferente do que eu estou oferecendo para vocês aqui, eu perguntei para ele, mas, poxa, me explica esse ponto aí, não estou entendendo como é que os elementos, Cristo está em, com e sobre os elementos. Aí ele olhou para mim com muita condescendência e disse, meu filho, eu também não entendo, mas eu experimento. Eu gostei da frase. De alguma medida, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos sendo alimentados por Cristo, pela sua carne e seu sangue, espiritualmente, de uma forma que a gente não entende racionalmente, mas a gente experimenta os poderes do sangue de Cristo derramado e de seu corpo moído pelos pecados. E por meio desses elementos, nós temos comunhão com Cristo pelo Espírito Santo. É como se nós estivéssemos sendo erguidos nos céus para encontrar Cristo nas alturas e ser alimentado pelo próprio Cristo nas alturas. Esses pontos que eu estou oferecendo para vocês são pontos que foram virtualmente perdidos na igreja contemporânea, sobretudo na igreja brasileira. Ainda se valoriza a pregação como talvez o único sacramento, e a ceia e o batismo são valorizados como coisas absolutamente secundárias e muitas vezes não são tratadas com a devida atenção que o Novo Testamento exige da gente. Então, eu conheço igrejas que a pessoa se decidiu por Cristo, mais uma vez a linguagem problemática, e ela já é batizada imediatamente, é batizada na sequência, sem nenhum tipo de preparação prévia para receber aquela pessoa na comunidade local. Outras vezes, a ceia é dada de forma muitas vezes negligente, sem requerer o autoexame. E, do outro lado, muitas vezes, pessoas se excluem erroneamente da ceia, achando-se boas demais para não comungar, ou querendo manter os seus pecados prediletos e não confessá-los para não comungar. Então, nós precisamos, se a gente quer ser fiel à mensagem da Reforma, recuperar uma visão exaltada da pregação, do batismo e da ceia. Uma palavra prática antes de caminhar para o final aqui. Se, de um lado, a gente não tem como mudar esses marcos, do outro lado, isso não quer dizer que a gente não deva ser criativo. Então,
quanto à pregação, respeite sua personalidade, seu temperamento, seus dons, aceite-os como parte da constituição com que Deus te dotou, com os dons que Deus conferiu para você, mas você pode, dentro desses marcos, dar alguns toques criativos para o batismo e para a ceia. Por exemplo, no caso do batismo, se você é de uma igreja pedobatista, presbiteriana, aliança, o batismo pressupõe aliança. Então, se você tem uma igreja pequena ou de porte médio, você, no dia do batismo, pode fazer um tipo de bagunça santa, empurrando as cadeiras para o lado, pedindo para a congregação ficar num círculo ao redor da pia batismal, e você está ali ao lado da pia batismal, e os pais são orientados a ficar fora da igreja, e você dá algumas palavras sobre o significado de aliança e de pacto, e também do sacramento do batismo, e você pode pedir para os pais trazerem o pequeno para frente. Você pode fazer algumas perguntas para aqueles pais, levando-os a jurar diante da comunidade que vão educar aquele pequeno na fé. Você pode fazer perguntas para a comunidade, levando aquela comunidade a jurar que, na ausência dos pais, eles vão educar o pequenino na fé. Então, você batiza aquele pequeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito, incluindo na comunidade do pacto. É algo simples. Você tem os marcos que não podem ser removidos. A igreja é caracterizada pela pregação fiel, pelo batismo e pela ceia. Mas você pode ser criativo, de tal forma a encantar a imaginação dos membros da sua igreja com aquele rito. A ceia é a mesma coisa. Você pode, se a sua igreja é pequena, chamar toda a comunidade para perto da mesa, falar as palavras apropriadas, orar pelos elementos da ceia e pedir para as pessoas irem distribuindo entre elas os elementos. Se a sua igreja é maior, você pode dividir a igreja em quadrantes e orientar os diáconos a se reunir com a igreja em blocos menores. Você pode proferir as palavras a respeito dos elementos. Você pode deixar um tempo de oração para os diáconos conduzirem as orações com aqueles grupos menores. Talvez pessoas necessitem de uma oração de perdão de pecados ali. Então, o diácono pode fazer aquela oração. Outra de restauração à fé. E o diácono pode dirigir aquele grupo menor em oração. Dentro desse limite, seja criativo. Conheça o seu grupo, o tamanho do grupo, domine o tamanho do grupo e faça para a glória de Deus. Aí use a sua criatividade para a glória de Deus dentro desses limites que nos são dados pela própria Sagrada Escritura. Algumas conclusões aqui para encerrar. Uma primeira conclusão sobre as marcas da igreja verdadeira. A pregação da palavra e a correta ministração do batismo e da ceia são evidência de uma igreja genuína, onde Cristo está presente, pastoreia e governa. E o ponto aqui importante é que nós não estamos mirando a perfeição, mas fidelidade. Okay? Algumas vezes as pessoas vão querer se excluir do rito, por exemplo, da ceia, por se acharem pecadoras. Aí você tem que orientar a sua comunidade, que essa é a hora da pessoa se quebrantar, se humilhar, pedir perdão pelos pecados e comer e beber os elementos com fé. Eu, dada essa visão de ceia também, não tenho problema, por exemplo, de se uma pessoa não tem como se locomover à igreja por causa de doença ou idade, você pegar alguns irmãos e irmãs e na casa dessa pessoa fazer um culto e ministrar a ceia para aquela pessoa, ou até mesmo batismo. Como para mim, o modo de batismo é alguma coisa secundária, eu não teria problema em ministrar o batismo por aspersão a uma pessoa que não tem como se locomover ou não tem como entrar num batistério por causa de alguma doença. Levaria um grupo na casa daquela pessoa, faria um culto na casa daquela pessoa e batizaria ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o importante aqui não é a perfeição, mas é a fidelidade, a manutenção dessas três marcas ou sacramentos da igreja que caracterizam a igreja verdadeira. Segunda conclusão aqui. Essas marcas enfatizam somente a graça e somente a fé. Os meios da graça enfatizam a ação de Deus ao homem. Eles nos são dados, nós o recebemos. Somos recipientes e não doadores, beneficiários e não benfeitores. Quando nós estamos ouvindo uma pregação, a gente não está fazendo nada, só usando o ouvido para ter fé em Cristo como ofertado aquela pregação. A gente sentado não está fazendo nada. Quando nós vamos ser batizados, a gente não faz nada. Alguém derrama água na nossa cabeça, ou a gente é imerso e tirado de novo das águas. A gente não fez nada. Na ceia, alguém estende a bandeja para a gente. A gente recebe o pão e o cálice, a gente não está fazendo nada. Então, a pregação
O batismo e a ceia, eles enfatizam que tudo que recebemos é graça somente, recebida pela fé somente. Nós ouvimos a palavra com fé, nós somos batizados crendo que nós seremos unidos na morte e ressurreição de Cristo, crendo que nós provaremos o lavar regenerador do Espírito Santo, nós nos alimentamos do pão e do cálice, crendo que nós estamos nos alimentando da carne de Cristo e do sangue de Cristo. Do outro lado, a gente deve se aproximar dos meios da graça com fé, com preparação e a independência do Espírito Santo. Infelizmente, porque nossa tradição protestante brasileira desvaloriza esses sacramentos, nós não temos acesso a uma literatura imensa, escrita por reformadores e puritanos. Por exemplo, havia um manual pequeno, chegou a ser lançado no Brasil na década de 90, se me trai a memória, mas era um manual holandês, fininho, que era colocado dentro da Bíblia, umas 20 páginas grampeado. A Casa Editora Presbiteriana lançou esse material tempos atrás, que era um roteiro para o fiel se preparar durante a semana para a ceia do Senhor. Então, todo dia, cada dia, antes do domingo, havia algum tipo de meditação para que a pessoa se preparasse para receber, de fato, a carne e o sangue de Cristo e entender o que significa a carne moída de Cristo, o sangue derramado de Cristo do Calvário. Até chegar o sábado à noite e o domingo, onde a pessoa comungaria com fé junto com seus irmãos e irmãs. Então, a gente deve levar a comunidade no vésperas de culto de batismo, culto de ceia, se preparar, invocando o Espírito Santo para que aquele culto seja, de fato, significativo. A gente deve ajudar pessoas a se prepararem para receber a palavra sagrada. Não rola a pessoa dormir sábado à noite, altas horas, de madrugada, acordar cansada, sonada, indo para a igreja. Ela tem que ser ensinada que ela precisa chegar na igreja desperta, pronta a interagir com o sermão. É necessário que o sermão tenha uma ordem, começo, meio e fim, e a pessoa seja preparada para acompanhar esse sermão. A nossa comunidade, eu tenho visto outras comunidades fazerem isso. As crianças que não saem para o culto, de 9 anos até 13 anos, elas recebem uma folha com várias perguntas indutivas. E eu acho, para mim, um barato. O meu colega ou eu, a gente está pregando, a gente está vendo as crianças escrevendo, e depois elas vêm para mim, quais palavras você não entendeu? Elas vêm, o que significa a palavra tal que você leu no versículo bíblico, ou que você citou no sermão? Então, as pessoas têm que ser ensinadas a se preparar para receber a graça de Deus mediada pela pregação, batismo e ceia. Somente Cristo, como eu já frisei, pelos meios da graça, o Espírito torna o Cristo crucificado e ressurreto sempre centro do culto. Não a gente. Não o Espírito como energia impessoal, como muita gente hoje fala dele. Mas Cristo, de fato, morto e ressurreto. Morto pelos nossos pecados, como diz a Escritura, sepultado e ao terceiro dia, como diz a Escritura, ressuscitado dentre os mortos. Isso, e tudo isso é o Evangelho. Então, a gente é lembrado aqui que esses 3 sacramentos que caracterizam uma igreja verdadeira colocam diante de nós o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Um ponto assim que me envergonha um bocado, e eu citei isso na última conferência da Fiel, é que conversando com editores de Vida Nova, Shed, Fiel e Agnus, os livros que menos vendem no nosso meio são livros sobre Jesus Cristo. Não importa, se você botou Cristo na capa, se você botou uma imagem de Cristo, ele não vai vender. E se você olha o catálogo de livros disponíveis hoje no mercado, muito dificilmente você vai encontrar livros que falem, por exemplo, das 2 naturezas do Salvador, do seu estado de humilhação e exaltação, do que ele fez na cruz. Por exemplo, o livro de John Stott, A Cruz de Cristo, talvez seja um dos livros mais citados e menos lidos do nosso meio, e para mim está entre os 10 livros mais importantes já escritos na história da igreja. E aí, como é que a gente pode ter cristianismo verdadeiro, se igreja verdadeira, se Cristo crucificado, sepultado e ressurreto não está sendo, de fato, oferecido em nossas comunidades, por meio da pregação, do batismo e da ceia? Cristo tem que ser o centro do nosso culto. As pessoas têm que vir para nossas igrejas para encontrar Cristo. E nossas igrejas têm que ser constituídas de tal forma que, se pessoas, porventura, não quiserem frequentar a nossa igreja, elas devem deixar de frequentar a nossa igreja pelas razões corretas. Elas não querem Cristo como dado na Sagrada Escritura. Elas não estão rejeitando a nossa igreja porque a gente faz
força para ser esquisito, com nossa roupa, nosso vocabulário muitas vezes impenetrável para o não crente. Não, a pessoa no final tem que dizer, olha, irmão, irmã, não quero frequentar a sua igreja, eu não consigo crer nesse Jesus. É muito complicado crer num Deus fraco. Não consigo crer. Ok, beleza. A ira de Deus vai continuar sobre ela pelas razões corretas. Não porque a gente foi pedra de tropeço pelo nosso comportamento, nossa linguagem, nossas regras não escritas que suscitam falsa culpa, e etc. e tal. Último ponto aqui. Essas 3 marcas enfatizam a importância da igreja local. Aqueles que querem receber o Espírito, ou crescer no Espírito, precisam dos meios da graça ministrados na igreja local, pois o Espírito vem por meio da pregação, batismo e ceia, não por meio de experiências individualistas ou isoladas da comunidade. Então, para mim, essa é a maravilha da fé cristã. As ideologias de direita ou esquerda vão priorizar os polos. A direita, diferente das caricaturas que a esquerda faz, prioriza o indivíduo sobre todas as esferas da sociedade. A esquerda vai priorizar o Estado sobre todas as esferas da sociedade. César é Deus. Mas, por trás disso, tem um problema filosófico do uno e do múltiplo. O que é mais importante, um ou os muitos? Na fé cristã, o dilema é resolvido. Deus é um e Deus é muito. Deus é um e Deus é 3. Nós somos salvos como pessoa, com nome, história, mas como pessoa, nós somos inseridos em comunidade. E o Espírito Santo age por meio da comunidade. Então, se nós enfatizarmos corretamente os meios da graça, vai ficar muito claro para o nosso povo que a comunidade é o lugar onde Deus trabalha. Nós crescemos em comunidade, somos amadurecidos em comunidade, nós somos consolados em comunidade e avivados em comunidade. Não há vida cristã solitária, então. Nós somos salvos, mais uma vez, como pessoa. Nós somos justificados como pessoas. Mas agora, se nós queremos crescer na graça de Deus e de Cristo, a gente precisa da igreja local. E a justificação da igreja local é dada nas marcas da igreja verdadeira. É a pregação fiel e a correta administração do batismo e da ceia, que coloca Cristo crucificado, sepultado e ressurreto diante das pessoas, domingo após domingo. Essa é toda a justificação da igreja. Se a gente fizer isso, a gente celebra realmente a reforma direitinho. A gente está honrando os reformadores. Não é mera imitação, não é querer imitar, trazer Escócia e Holanda para o Brasil, que vai tornar-nos fiéis aos reformadores. Mas é voltar aos princípios que eles descobriram relendo a Escritura com novos olhos. Sendo fiel a eles que a gente vai honrar a tradição reformada e vai poder, de fato, comemorar os 500 anos da reforma. Vamos orar? Senhor, Tu tens levantado meus irmãos aqui para serem pastores e pregadores. Ó Deus, grava na mente deles a necessidade deles lutarem e trabalharem para terem comunidades que sejam marcadas pela pregação, pelo batismo e ceia. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor vem a nós por meio desses meios. Meios simples, palavra, banho, cálice, pão, meios que nos humilham, mas meios também que reforçam nossa fé, que nos ajudam a crescer na graça e, sobretudo, que valorizam a igreja como aquele lugar onde o Senhor primariamente trabalha por meio do Teu Espírito. Se for da Tua graça, ó Deus, à medida que a gente permanece fiel a esses meios, aviva-nos, ó Deus. Olha o nosso país. Senhor, tem misericórdia da gente. Violência que está presente em nossas grandes cidades, a violência estúpida, sem sentido, bruta, a corrupção endêmica de nossas autoridades, elas não são mais servos, mas se tornaram a besta que surgiu do mar. Ó Deus, tem piedade da gente, ajuda-nos a entender que é por meio de um avivamento, operando por esses meios da graça, que o Senhor vai transformar a Tua igreja nesse país. E por meio da transformação da Tua igreja, o nosso país será transformado também. De tal forma que a gente possa confessar que só Tu és Deus, também na terra de Vera Cruz, nessa terra onde o Senhor mesmo nos colocou, que é o Brasil. Apieda-te de nós, Senhor. Guarda-nos desse mundo mal. Ajuda-nos a cumprir a vocação que o Senhor nos chamou com fidelidade. Te imploramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.